Gálatas 5, versículo 13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Porque toda lei é cumprida em uma só palavra. Mesmo nisso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos amar, mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vos destruíres uns aos outros. Isto vos digo: andais no Espírito e não satisfazeis os apetites da carne, porque os anseios da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se mutuamente, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a estas. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam não hão de herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Oremos. Santo Deus, poderoso Senhor, eu venho elevar novamente minha voz a Ti. Eu peço para que nesse momento eu venha ser um canal de bênçãos em Tuas mãos, ó Pai. Use, Senhor, a minha boca para falar aquilo que o Senhor deseja. Venha anular totalmente o homem, venha anular totalmente o eu, para que o Senhor venha crescer, para que o Senhor venha aparecer, o Senhor falar aquilo que o Senhor quiser. Torne, Senhor, os nossos corações um solo fértil a ouvir a Tua palavra, Senhor, a entender tudo que for falado e a praticar tudo que for dito, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, pode estar sentados. Toda a humanidade estava no lamaçal do pecado. Cristo morre, nós nos convertemos, Ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz e o nosso velho homem é morto, é mortificado, né? E passamos a ser nova criatura, ter nova vida. Só que o velho homem, ele quer voltar todo dia. Todo dia ele quer reviver de novo. Quer voltar à ativa, a dominar, não é isso? E em coisas simples do dia a dia, pô. Às vezes o cônjuge fala alguma coisa ou faz alguma coisa que te irrita, já vai o velho homem lá querendo dominar a ira, não é? Você está no trabalho, aí tem um cliente ou algum colega que seja também abençoado, já dá também o velho homem querendo voltar, não é isso? Para quem tem dificuldade em área financeira, para quem tem dificuldade às vezes na área sexual, né? Ver alguma coisa na rua, o velho homem já está querendo voltar, né? Então constantemente a carne vai querer voltar. E, infelizmente, muitas ocasiões consegue. Tem vezes, eu já vi cristão falando, já saí da graça mesmo, né? Às vezes, realmente sai da graça, né? Os termos que é usado. Só que o Senhor não chamou para isso, para o velho homem sempre voltar. É para morrer e ficar morto, permanecer mortificado. Porque o pecado, ele é ruim. Ele é ruim. As obras da carne, o velho homem, ele deve permanecer morto. A gente tem exemplos ao longo de toda a Bíblia de pessoas que pecaram, que ignoraram isso e tiveram consequências terríveis, a começar por Adão e Eva. A gente vai lá em Gênesis 3, Eva vai lá, come do fruto, Adão vai lá, come do mesmo fruto e entra o pecado no mundo. E Adão ainda bota a culpa em Eva. E Deus também fala assim: a mulher que tu me deste. Ou seja, é o Senhor e ela que estão atrapalhando a minha vida. Não é?
Nem homem para assumir ele foi. A palavra fala em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte. O pecado ele gera morte espiritual. Ele gera morte física e espiritual. Tanto a morte física quanto a segunda morte, que a palavra fala que é o lago de fogo, enxofre, não é? Então o pecado ele gera isso. A gente tem diversos exemplos da Bíblia. Saul, por exemplo, quando a gente vai para o livro de Samuel, Saul desobedeceu ao Senhor. O Saul, antes dele ser rei, ele era da tribo de Benjamim, que era a menor das tribos de Israel, e do menor clã. Ou seja, da menor tribo, ele era do menor clã, ele era lá de baixo. O Senhor pegou aquele rapazinho lá de baixo, transformou ele em rei de Israel. E a desobediência, o eu, fez ele perder a bênção que ele tinha recebido. A missão que ele tinha recebido de governar o povo. Ele tinha perdido por causa da desobediência. O Saul ele ganhou um transtorno espiritual. Um espírito maligno atormentava ele. Ele perdeu o reinado, a sua descendência passou a não ter mais direito ao trono. Ele foi rejeitado como rei por causa do pecado, por causa da desobediência. Você vê Ananias e Safira em Atos. Um casal, eles venderam um terreno, iam doar o dinheiro e mentiram para Pedro. O Senhor mostrou para Pedro e Pedro falou: você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito. Consequência, Ananias morre. Depois vem Safira, o que acontece com ela? Morre também. Eles perderam a vida literalmente por causa do pecado. O pecado ele é extremamente desastroso nas nossas vidas. E o velho homem, ele quer voltar, às vezes, muito sutilmente no nosso dia a dia. E nós temos que ter uma percepção espiritual para estar sempre atento quando ele quiser voltar. Quando o pecado bater a porta. Seja qual for. As tentações, às vezes criar um pecado de estimação. Temos que estar 100% alertas. Por quê? O espírito sempre vai lutar contra a carne contra o espírito. E essa batalha vai ser até o dia que o Senhor nos tirar dessa terra. Amém. Até o dia que o Senhor... Aí acaba. Aí lá a glória é só glória. Com o Senhor. Amém? E esse texto vai falar sobre isso aqui. Sobre a obra da carne, a obra do... o fruto do Espírito, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Gálatas. Na sua primeira viagem missionária, Paulo ele viajou, né? Ele pregou em Antioquia, em Icônio, Listra, Derbe, pregou nessas cidades. E essas cidades eram no sul da Galácia, né? E ele pregou nessas cidades. E quando ele volta, um tempo depois, ele recebe a notícia que o pessoal dessas cidades, ou seja, os Gálatas, haviam se desviado daquilo que o Paulo havia pregado. Tanto é que no capítulo 1, logo da Epístola aos Gálatas, Paulo pergunta assim: eu me admiro o quão depressa vocês se afastaram daquilo que eu anunciei para vocês. Eu vim aqui, eu preguei o evangelho, eu falei, a palavra é essa, essa e essa. É assim, assim, assim. Obrigado. Tem 3 agora. Então, ele havia anunciado o evangelho. Aí chegou alguns judaizantes, alguns cristãos judaizantes começaram a pregar um falso evangelho, falando que para a pessoa ser um cristão genuíno, precisa guardar os preceitos dos judeus. Ou seja, dieta, não podia comer porco, isso, aquilo, né? Tinha que circuncidar, que tinha que guardar o sábado, tudo aquilo da lei. Falar, não, para ser cristão, para ser seguidor de Jesus de verdade, tem que seguir isso tudo aqui. Essas leis todas aqui. E Paulo fala, eu não falei para vocês que não é assim que funciona? Eu me admiro o quão depressa vocês se afastaram disso tudo. Então Paulo escreve a epístola aos Gálatas para combater essas falsas heresias, né? E aqui no capítulo 5 ele vai falar sobre a obra da carne, e no versículo 13, acompanha comigo, ele fala assim: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Ou seja, toda essa escravidão de não tem que se considerar, não pode comer isso, não pode fazer aquilo, tal, isso é tudo da lei, tudo do passado. Entende? Ele fala, vocês são chamados para a liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Ou seja, ele está dizendo, a sua liberdade não é sinônimo de poder pecar, de pecado liberado. Não é assim que funciona.
Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra. Mesmo nisso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Ou seja, ele está dizendo, toda a lei é resumida nisso aqui. A palavra fala para você não adulterar. Se você ama o próximo, você não vai cobiçar a mulher do próximo. Entende? Para você não roubar. Você ama o próximo, você não vai roubar o próximo. Então ele está dizendo, toda a lei resume isso aqui. E você amar o outro como a ti mesmo. É o versículo 15. Mas se vós mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabais por vos destruir uns aos outros. Ou seja, um arrumando confusão com o outro. Se um arrumar confusão com o outro, onde é que está o amor? Não, eu cumpro toda a lei. Eu sou circuncidado, eu guardo o sábado, eu não como isso, não como aquilo, mas eu estou em pé de guerra com o meu irmão. Está dizendo, para que adianta? Para que serve isso tudo? Entende? Então, Paulo está falando sobre isso aqui. Aí no versículo 16, ele vai falar o seguinte. Acompanha comigo. Isto eu vos digo, andeis no Espírito, e não satisfazeis os apetites da carne. Esses apetites da carne que está falando, é a velha natureza. É aquilo que quando estava no mundo, nossa carne deseja. E muitas dessas coisas são lícitas. Mas a nossa carne torna ela ilícita. Por exemplo, comer é muito bom. Não é? Todo mundo vai. Quem lembra do caldo na casa da irmã Glória? Todo mundo levou 7 caldos. A irmã Glória achou exatas 7 conchas. A noite profética. Todo mundo junto, volta da mesa. Como o pastor Alan fala, né? A sessão família. Todo mundo volta da mesa. Não é? Existiu falta do Bruno da Geisa. É bom, só que o que a nossa carne quer? Comer ao excesso. Comer vira o quê? Vira gula. Um outro exemplo. Relação sexual. É bom com o seu cônjuge, dentro do casamento. Aí vira o quê? Adultério. Fornicação. Então, são coisas boas que o Senhor permite. Entende? Só que a nossa carne quer viver para isso. Quer viver para se satisfazer. Quer viver para si mesma. E o Senhor fala, não é para ser assim, não satisfazer os apetites da carne. Porque quando a gente faz isso, o velho homem volta. Todo aquele pecado volta. Tudo aquilo que o Senhor já nos libertou é como a gente tomar um banho e vamos jogar na lama de novo. Não faz sentido. Sabe quem você vai dar um banho nele e vai voltar para o lixo para a lama? Um porco. Você pega um porco, dá um banho nele, bota ele dentro de uma sala limpa. E do lado tem lama. Ele vai para onde? Vai para a lama. Ele vai para o meio do lixo. Então, quando o Senhor ele nos limpa, Ele quer que a gente mantenha esse processo. Você entende? Aí no versículo 17 vai falar, os anseios da carne se opõem ao do Espírito. O Espírito contra a carne, pois opõem-se mutuamente a fim de que não consigais fazer o que quereis, ou seja, é uma batalha. Quem é que você está alimentando? O Espírito ou a carne? Quem você vai alimentar que vai vencer. Se nós passarmos o dia inteiro alimentando a carne, o dia inteiro fazendo coisas que só alimentam a carne, quando vier a tentação, a gente vai conseguir vencer? Não vai. Por quê? A carne está forte, pô. Está sendo alimentada. Se eu pegar 2 cachorros, 2 pitbull, alimentar eu alimento e o outro deixa uma semana inteira sem comer. Bota os 2 para brigar, quem é que vai vencer? O que está alimentado, pô. Está descansado. O que está forte. Do mesmo modo, qual o pecado que você consegue enfrentar? Ah, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. É complicado. Por quê? O Senhor disse que nos libertaria. Então o Senhor tem todo interesse de nos libertar. Seja qual for o pecado. Pecado de estimação, Ele tem um interesse, Ele quer fazer isso. Só que nós temos que cooperar com Ele. Hoje fala, Senhor, eu também quero. Senhor, me dá forças. Criar batalhas genuinamente. Ô Senhor, eu quero tirar isso aqui de mim. Como? Eu quero tirar isso aqui de mim. Você entende? Tem, por exemplo, se uma pessoa, ela sempre cai no mesmo erro de pornografia, ou adultério, ou algum pecado sexual do gênero. Ela pode falar assim, eu não consigo, é muito difícil, eu não consigo, eu tento, eu oro, eu não consigo. Só que eu pergunto, se eu pegar uma arma, apontar para a cabeça da pessoa e falar assim, você vai passar 1 ano sem cair em pecado sexual, sem nada, nem assistir pornografia, nada disso. Passar 1 ano com a arma na cabeça da pessoa, você acha que ela vai cair? Vai não. Não vai.
Então, a pessoa ela só não entendeu o desastre que é o pecado. Ela entende, se eu tirar uma arma ou tirar, ela vai morrer. Vai estourar o crânio dela. Mas ela não entende o desastre que é o pecado. Por isso que ela peca. Do mesmo modo contrário. Se eu chegar pra pessoa e falar assim, tô com R$1.000 e aqui te passar o Pix na hora. Tem que passar tanto tempo sem cair em pecado sexual. Você acha que ela vai cair? Não vai. Por quê? Ela quer receber aquilo ali, pô. Ou seja, ela só não entendeu o quão é bom andar em santidade. Ela não entendeu como é proveitoso os benefícios de estar junto com o Senhor, de não pecar. Entende? Mas como é que eu entendo isso? Como é que eu tenho o senso da gravidade do pecado? Como é que eu tenho o senso como é bom ter o Espírito Santo? A vida diária, alimentando o Espírito diariamente. O próprio Espírito Santo vai convencer. Quando vir o desejo, o Espírito Santo vai agradar no coração. Não faça isso. Não faça errado. Aí vai caber da gente falar, não vou fazer. Porque o Espírito está forte. O Espírito Santo está cheio. Ele vai falar, não faça. Não faça porque é errado. Então, Senhor, me dá forças. Dá força para não fazer. E Ele dá. Com as forças dele. E se nós formos tentar com a nossa força, a gente vai conseguir. Então, quando a gente se enche do Espírito Santo, o próprio Senhor, Ele nos ensina a gravidade do pecado. Falar isso aqui, separação, olha só Adão e Eva. Gerou a separação de Deus. Saúl gerou separação. O pecado vai nos separar de Deus. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, o próprio Espírito nos faz ter essa consciência de como é bom a gente andar em santidade e como é ruim a gente andar nas trevas, andar no pecado. Por isso que é tão importante a gente entender essa batalha espiritual que acontece. Satanás ele vai tentar nos derrubar todos os dias. Ele vai tentar fazer a gente cair todos os dias. A gente já acorda de manhã já com Satanás pensando, como é que eu vou fazer ele cair hoje? Como é que eu vou fazer ele pecar hoje? Como é que eu vou fazer ele não querer ler a Bíblia hoje? Como é que eu vou fazer ele esquecer que existe Deus hoje? Vou encher ele de problema. Ou então, eu vou encher ele de coisa boa. Também, para também esquecer que tem alguma coisa melhor para fazer, né? Ou seja, ele faz isso. E nós estamos atentos a essa batalha espiritual? Sim, que está atento, já acordar, já alerta, está em guerra. Nós, somos servos do Senhor, estamos em guerra constante, até o Senhor voltar a estar em guerra contra a carne, contra a nossa carne. A palavra fala em Efésios 6, nossa luta era contra carne e sangue, é contra principados, potestades, contra hostes espirituais da maldade. Ou seja, minha luta não é contra a pessoa que falou alguma coisa que eu não gostei. A minha luta não é contra o cliente. Essa semana eu orei para um cliente lá. Eu fiz um projeto, o cliente pediu 32 alterações. Tipo, é muita coisa, né? E alterações completamente sem senso, sabe? Fica, gente, a mulher pediu para tirar o botão do WhatsApp, como é que vai entrar em contato com ela? Enfim, aí dá vontade de ter que respirar fundo, tem que orar. Falei assim, ó, abençoa a vida dela. Mas a carne ela quer voltar, pô. Ela quer voltar, quer bradar, tá rindo? Mas é assim. Mas como que a gente consegue, mesmo em situações como essa, não entrar em guerra com a pessoa? É entendendo isso aqui. Nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. Entende? Não é culpa dela. Essa mulher me fez pecar. Não foi ela, não. Foi a minha carne. Poderia falar, essa cliente me perturbou, me encheu o saco, então eu me irei por causa dela. Não foi por causa dela, não. Minha carne. Se eu tivesse me irado, se eu tivesse xingado ela, qualquer coisa do tipo, não é culpa dela, é culpa minha. Porque eu não vigiei. Eu não orei. Eu não me enchi. É fácil demais eu apontar para a pessoa e falar assim, você está me fazendo pecar, você está me fazendo sair da graça. Não. Essa luta não é contra essa pessoa. É contra a sua própria carne, contra principados e potestades. Então você tem que estar 100% alerta o tempo todo. Um soldado, quando ele está na guerra, ele está 100% alerta. Ele não dorme. Ele dorme com o olho fechado e o outro aberto. Não é? E confiando que ainda tem alguém de vigia ainda. Não é isso? Eu vi uma pessoa falando uma vez que, antigamente, os soldados, às vezes, eles voltavam da guerra e esqueciam de tirar a armadura. Tomavam banho e botavam a armadura de novo. Aí a mulher perguntava, o que é isso? Eu falei, é costume. Costume, já está tão... Já fez parte da pessoa aquela armadura ali. Sabe? A arte da guerra já fez parte daquela pessoa ali. E Efésios 6 também vai falar sobre a armadura
as armaduras espirituais, a couraça, o capacete, a espada. O problema é que muitos de nós estamos com a gente tem todas essas armas, o escudo, mas está guardado na gaveta. Sendo que já deveria estar vestido e guerreando. Entende? Se a gente voltar lá para o rei Davi, ele era homem do Senhor, mas também era homem de guerra. Ele ia para a guerra, vencia tudo. Só que teve uma ocasião que ele não foi para a guerra. O que aconteceu? Ele pecou. Vão lá para a guerra vocês que eu vou ficar aqui em Jerusalém. Eu imagino que ele tinha um bom motivo. A Bíblia não fala. Mas eu imagino, não, vou resolver questões econômicas. Vou resolver questões estruturais. Não vou descansar, não. Vou resolver coisa aqui. Entendeu? Tem que dar uma boa desculpa, né? Para não ir para a guerra. Mas ele olhou Batseba. Todo mundo conhece a história, caiu no adultério com ela. Só que se ele estivesse na guerra, ele estaria como? Com a couraça, com a espada, com o escudo. Estaria aonde deveria estar guerreando. Nós, muitas das vezes, somos vencidos pelo pecado, porque deveríamos estar na guerra, guerreando com as armaduras que o Senhor disponibilizou, mas estamos em casa. Aí Batseba aparece e cai. Batseba simbolizando qualquer tipo de pecado, tá? Não necessariamente o adultério. Mas, entende? Você vê, por exemplo, quando a gente vai para o livro de Esther, o Naaman, não, qual é o nome dele? Esqueci. O rapaz, ele... Ramã. Qual? Ramã? Isso aí. Ele... Naaman, é parecido, né? Ramã. Ele falou que ia exterminar os judeus. E o rei não podia fazer nada, porque já tinha assinado o decreto, não podia ser revogado. O que o rei fez? Através da intercessão de Esther, falou, eu vou dar a vocês a chance de se armar. O que eles fizeram? Fizeram couraça, fizeram espada, fizeram todo tipo de armadura para poder guerrear. O problema é que surge um homem como esse, que é Satanás, que levanta um decreto contra a igreja, querendo derrubar a igreja, querendo me derrubar e te derrubar. E o Senhor fala assim, igual no livro de Esther, fala, eu vou dar a chance de vocês lutarem, eu vou dar a chance de vocês vencerem. Ele vai se levantar? Vai se levantar. Ele vai querer fazer vocês cair? Vai querer, mas eu vou dar a chance. Qual? Aqui minhas armaduras aqui, ó. Tá aí. O problema é que a gente decide muitas vezes não usá-las. E não guerrear contra o pecado. Essa batalha, se nós não nos atentarmos a ela, Satanás vai fazer a gente rodar igual fez Davi. Davi caiu. Se consertou, mas caiu. Salomão caiu. Grandes homens de Deus. Demas, por exemplo, que era cooperador de Paulo, amou o presente século. Ou seja, se homens como esse que viu o apóstolo Paulo pessoalmente, a pregação dele, caiu, imagina eu e você. Amém? Ele vai falar, versículo 18. Porque se deixares que o Espírito vos guie, já não estáis sob a lei. É o versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Essas primeiras aqui, todas elas estão ligadas a pecados sexuais. Aí vem idolatria. A idolatria, você pode até dizer, não, eu não idolatro nenhum Deus, não tenho nenhuma escultura em casa. Mas você pode idolatrar a si mesmo. Você pode idolatrar um filho, um bem material, um emprego. O que é idolatria? Aquilo que tira o lugar do Senhor. Você tira o Senhor e coloca aquilo no lugar. Isso é idolatria. Feitiçaria, ódio, ele vai listar vários, né? Discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias. Acabou por aí? Não, ele fala em coisas semelhantes a essas. Ou seja, já tem muito mais aí, né? Ele fala assim, a respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, nós não podemos pecar e pecar achando que nada vai acontecer. Uma hora a conta vai chegar. Uma hora a conta chega. Se a gente voltar lá para 1 Samuel, a gente vai ver que os filhos de Eli, eles estavam pecando. Eli era sacerdote, era sumo sacerdote. Os filhos de Eli também eram sacerdotes. Só que eles estavam pecando ao ponto que o Senhor falou que queria os matar. Está escrito. Falou que quando o sacerdote Eli foi falar com os filhos, o Senhor os queria os matar. E os matou.
Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele é longânimo, sim, mas tem uma hora que a conta chega. Então nós não podemos ir pecando, achando que nada vai acontecer. Entende? Temos que vencer o pecado quanto antes. Amém. Temos que querer arrancar isso, principalmente porque Cristo morreu na cruz por causa do pecado. Então, Deus ele odeia o pecado, nós também devemos odiar isso. Pensar, caramba, o meu Senhor, Jesus Cristo, meu Deus, meu Mestre, ele precisou morrer na cruz, ser transpassado, quebrar a comunhão dele com o Pai, por causa do pecado. Entende isso? Cristo ele precisou se despedir de sua glória em ato de amor, para passar 33 anos nessa terra, ser caluniado, ser chicoteado, ser morto, por causa do nosso pecado. E nós não podemos ignorar isso no nosso dia a dia. Nós temos que enfrentar o pecado. Falar, não quero, Cristo morreu para que eu não viva uma vida iníqua. Cristo morreu para que o meu velho homem não volte. Cristo morreu para que eu não viva a iniquidade. Cristo morreu para que eu não precise passar a eternidade no inferno. Cristo não morreu para isso. Cristo ele morreu para nós não irmos para lá. Cristo morreu para nós passarmos a eternidade no céu, na glória com Ele, cultuando a Ele, junto com os anjos. Quão maravilhoso vai ser, junto com os serafins, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra sente a sua glória. Você imagina toda a igreja, uma multidão, adentrando os portais celestiais. Quão maravilhoso vai ser ver Cristo vindo nas nuvens com seus anjos para buscar a igreja. Uma igreja santa, limpa, adornada, que se afastou do pecado, que lutou contra o pecado, falou, não quero pecar, eu não quero andar em iniquidade, eu prefiro andar em santidade. Porque a palavra fala, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Amém? Amém. Jesus não morreu para que nós tenhamos viver uma vida assim. E estamos fazendo o que aqui então? Se a gente não for genuinamente passar o nosso dia a dia buscando a santidade, o que a gente está fazendo dentro da igreja? Eu, você? Entende? Não tem sentido. No final a gente vai para o inferno igual o ímpio. Está aqui, está carregando Bíblia, eu posso estar aqui pregando. Se eu não consertar a minha vida, não dar uma vida alinhada com a palavra, eu vou para o inferno dando o cara que está matando e roubando. Pô. Entende? Então não faz sentido. Então se a gente está aqui, é genuinamente para buscar o Senhor. É genuinamente para ter Cristo no nosso coração. Amém, amém. Entende? Deus continua. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Perceba que ele fala, no versículo 19, as obras da carne, e aqui no versículo 22, ele fala, o fruto do Espírito. É um fruto só. Não tem, eu tenho amor, mas não tenho paciência. Eu tenho afabilidade, mas não tenho fé. Não, é o fruto do Espírito. Quem é que produz isso? O Espírito. Como que eu vou ter isso? Buscando o Espírito. A palavra fala para a gente se achegar a Ele e Ele se chegará a nós. Ele fala também na palavra, eu honro a quem me honra e desprezo quem me despreza. Ou seja, uma reciprocidade. Ele não vai arrombar a porta. Você entende? A palavra fala, se não me engano, em Isaías. Vai falar assim, os meus ouvidos não estão tapados para que não possam te ouvir, e nem as minhas mãos encolhidas para que não possa abençoar, mas os seus pecados fazem separação entre mim e ti. Ou seja, Ele quer nos abençoar. Ele quer gerar em nós o fruto do Espírito, mas muitas das vezes os nossos erros não permitem. Nós não buscamos para isso. Mas a gente está com o coração genuíno, querendo o Senhor de fato. Ele gera o amor em nós. Ele gera a fé em nós, a alegria, a paz. Ele gera em nós. E nós somos cheios do Espírito Santo. Nós somos cheios dele. Nós conseguimos amar quem está do nosso lado, amar nossos parentes, amar a cliente, quando a gente ama. Porque o Senhor gera isso em nós. Aí no versículo 25, 24. Porque aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Então, se nós somos de Cristo, a nossa carne ela deve já estar sepultada, crucificada junto com a cruz de Cristo. Aí, versículo 5. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito.
Amém? Quem quer viver no Espírito? Vamos andar em Espírito. Por que o leão não comeu Daniel quando ele entrou na cova de leões? Daniel estava em Espírito. O apóstolo hoje fala direto isso. Daniel estava em Espírito. Leão come carne. Se Daniel andasse na carne, ia comer carne. Ele andava em Espírito. Entende? Então, quando os leões, a gente fala, todo dia tem que matar um leão, né? Se deixar para o dia seguinte, é 2 leões para matar. Então, quando o leão, ele levanta ao redor, procurando quem possa tragar, se nós andarmos em espírito, o próprio Senhor fecha a boca do leão. E nós vemos que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E vemos algo muito interessante, que vale a pena nós andarmos em santidade mesmo no mundo iníquo. Mesmo no mundo que não liga para o Senhor, no mundo que não está nem aí para a palavra, que não está nem aí para Jesus. Que se você andar em retidão, você é taxado como maluco. Peraí, você não vai pegar? Mais barato, pô. Mais barato aqui. Igual o Elias conta na situação do peixe. Lá é tanto. Aqui fora, se você comprar, é mais baratinho. Pera, você vai comprar lá que é mais caro? O certo passou a ser... A pessoa é considerada doida. No mundo assim, vale a pena andar em santidade. Vale a pena chegar e falar, eu sou um cristão. Por que você não faz isso? Porque eu sou servo do Senhor. Por que você não vai na festa ali? Porque eu servo do Senhor. Tem momentos que a gente tem que ser igual o Roberto. Não é porque você não se senta na roda dos cansadores. E manda. Entende? Mas sem arrepiar ninguém, claro, né? Ou seja, vale a pena andar em santidade, vale a pena. E vivermos juntos em amor. Aleluia. Entende? Como o Paulo falou no começo. Apenas não useis da liberdade para a ocasião a carne, mas servis uns aos outros em amor. O próprio Senhor gera amor em nós. Ele gera amor em nós quando nós queremos nos afastar da carne, nos afastar do pecado e nos aproximar dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Convido os irmãos a ficarem de pé. Está levantando o clamor. Aproveitar um pouquinho mais aí, vamos lá.